à distância atrai cada vez mais estudantes de graduação e pós-graduação, especialmente pela versatilidade, modularidade e capacidade de inclusão que oferece. Segundo o censo do Ministério da Educação, o MEC, apenas 14% dos alunos na faixa entre 18 e 24 anos estão matriculados no ensino superior. Diante desse cenário, o EAD pode ser uma excelente alternativa de expandir o acesso à educação para toda a população. A modalidade também começa a ecoar na vida política do país. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei 325 de 2011, que pretende incluir os cursos à distância no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Quem nos ajuda a montar essa aula de hoje e aprender um pouco mais sobre o tema é a Lilian Silva, autora e gestora do blog educaçãoadistância.com, Marta Lopes, gestora administrativa que se formou por ensino à distância, e via web nossos convidados, a Emily Ferreira Abraham, vice-presidente da ABED, Associação Baiana dos Estudantes de Educação à Distância, e o José Van Clécio da Silva, que se formou em Educação Física via EAD. Você também pode participar desse bate-papo pelo portal tvt.org.br, pelo facebook.com/redetvt e pelo Twitter, @redetvt. Se você preferir, também pode ligar aqui, 11 4930 7356. Bom, obrigado a todos por estarem aqui com a gente. Vamos começar a nossa aula aqui de hoje para entender o que o EAD pode fazer para uma pessoa. Queria começar com a Marta. Vamos lá. Bom, o EAD é muito importante, né, principalmente para aqueles que têm uma baixa renda. Né? Eu viso muito isso, porque comecei trabalhando na fábrica, né, de uma empresa, ganhava pouco, muito pouco, não vislumbrava um ensino de graduação, porque os custos são altíssimos, né? E aí foi quando surgiu o EAD. Foi em 2000, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada. Verdade. Em 2000. Quando eu vi essa oportunidade, eu corri atrás. Por quê? Porque eu queria crescimento profissional. E hoje em dia, não há crescimento profissional sem um bom estudo, né? A princípio, eu não vou mentir. Eu acreditei que ia ser muito fácil, né? Um ensino à distância, muito fácil. Foi quando eu comecei a fazer e aí não é tão simples assim. Eu tinha uma grande preocupação também se era reconhecido pelo MEC, né? Porque muitos, você vai atrás para saber se é interessante ou não, e muitas pessoas falavam que não era, porque as empresas não davam o devido valor. E realmente, em 2000 não era tão valorizado. Hoje eu já enxergo de outra forma. Né? Hoje, quando você conversa com as pessoas, até com diretores, eles já enxergam de outra forma. Até porque o diploma é idêntico. Mas como é que você fazia em 2000, com aquela internet de 2000? Internet de escada, todo aquele trabalho. Às vezes você estava estudando, caía a internet, e aí você voltava, você tem uma quantidade de horas a cumprir, então no outro dia você estudava um pouquinho mais, mas... E você já experimentou agora com a banda larga atual? Ah, é outra coisa, né? É outra coisa. Eu me formei em 2002, né? Ainda na internet de escada, tá? Hoje você entra, eu fiz vários cursos depois da faculdade, é outra coisa, não tem nem comparação. Muito bacana. E Marta também, especialista em educação à distância, está nessa luta faz tempo, né? Pelo EAD. Então, na verdade, a gente conhece a educação à distância do outro lado, né? Porque a Marta está descrevendo um posicionamento do aluno, né? Que assimila, que Desculpa, absorve... falei Marta, é Lilian. Lilian, que absorve o conhecimento. E eu tenho uma experiência também desde 2000, coincidentemente, né? E do outro lado, atuando como professor e como conteudista de EAD. Então, eu conheço essa história há 13 anos. O EAD, na verdade, no Brasil, ele se expande nesses últimos 10 anos, mas ele tem uma historicidade de 20 anos no país, né? E agora, nesse exato momento que a gente entende que estamos na terceira fase, nós estamos na terceira fase da educação à distância, por conta das plataformas altamente tecnológicas, pela facilidade do acesso, nós estamos no melhor momento da educação à distância, porque além da expansão tecnológica, há uma expansão conceitual. As pessoas já compreendem melhor o conceito de educação à distância. Mas existe um preconceito ainda? Olha, Marcelo, na verdade, no meu ponto de vista, o maior preconceito na atualidade ainda é do próprio aluno de educação à distância.
porque ele fica muito preocupado se no diploma dele, se na certificação, vai constar se ele se formou pelo presencial ou por educação à distância. Ele fica muito preocupado com isso. E, na verdade, não tem esse estigma ou essa diferenciação num diploma. Ele é certificado, ele cursou, né? Ele atendeu às expectativas do curso, né? Ele obteve a aprovação, ele é um profissional pronto para o mercado de trabalho, né? Do outro lado, os empregadores, eles estão cada vez mais flexíveis, né, a absorver essa demanda de alunos que se formam na educação à distância, né? Porque já há uma compreensão que isso é uma expansão não só no território nacional, mas é uma expansão do mundo todo. Então, não dá mais para a gente ter uma percepção arcaica sobre a educação. Eu acho que por muitos séculos, né, nós enfrentamos uma educação tradicional, presencial, a cátedra do professor em sala de aula, mas os tempos mudaram, né? Os empregadores mais de ponta, as empresas que estão mais abertas a esse processo, são as empresas que entendem a educação à distância, assim como entendem o e-learning. O que é o e-learning? O e-learning é o treinamento que as empresas oferecem aos seus colaboradores e são treinamentos à distância. Então, me parece muito paradoxal quando um gestor, né, um gestor de uma empresa, ele venha se manifestar com certa incoerência ou com certo preconceito, digamos assim, em relação à educação à distância, se dentro da própria empresa dele, ele treina os seus funcionários à distância através do e-learning. Então, acho que é um outro momento. Acho que é uma questão, o aluno, né, ele poder realmente lidar com a questão do EAD de uma forma natural, como é, né? E a questão das empresas, o gestor que não conhece o conceito passar a conhecer. Bacana. Agora vamos escutar a opinião de mais um aluno que está na Paraíba, que é o Dioclésio, que vai nos contar um pouco da experiência dele, que se formou em Educação Física à distância. Conta pra gente como foi. Rio Grande do Norte. Diga, Dioclésio. Isso. Boa tarde a todos, né? É um prazer imenso participar do programa. E assim, eu sou paraibano, mas a gente mora no Rio Grande do Norte. E para mim foi assim, maravilhoso da educação à distância. Por quê? Porque eu não teria jamais condições de me formar em educação física pela Universidade de Brasília, que é uma universidade de nome, uma universidade de referência no país, até fora do país. Então, foi através da EAD que eu conheci a UNB no Polo de Duas Estradas, na Paraíba, e me formei. Foi maravilhoso. O curso, no final do curso, nós fizemos o ENAD e a nota foi igual a dos alunos presenciais. Então, foi maravilhoso o curso, muito bom, né? E só conseguimos fazer esse curso através da EAD, porque eu trabalho e não teria condições jamais de estudar em Brasília e ter um diploma da Universidade de Brasília, né? E hoje, eu já sou tutor aqui no curso de Educação Física, presencial no curso de Educação Física da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já estou exercendo a função. Bacana. Sou tutor, já fui aprovado em 2 concursos, e tudo isso com a educação à distância. E eu posso falar, Marcelo, com a própria educação à distância, por quê? Porque eu sou formado também em Geografia na modalidade pela Universidade Federal da Paraíba. E tenho pós-graduação também presencial. Então, fiz cursos presenciais e fiz curso à distância. E Bacana. posso falar com propriedade porque recomendar que o curso vale a pena, o curso realmente é de qualidade. Bacana. A própria universidade reconhecendo isso, né? Incentiva, né? Bacana. Emily, queria saber da tua experiência. A Emily é vice-presidente da Associação Baiana de Estudantes de Educação à Distância, né? Diga, Emily. Isso, boa tarde a todos e obrigada pelo convite de estar participando hoje do programa. Fui aluna do ensino presencial e só conheci as tecnologias quando eu cheguei na sala de aula, porque sou professora da Rede Estadual de Ensino da Bahia. Então, foi através da sala de aula que eu comecei a perceber que as tecnologias da informação e comunicação, elas poderiam me possibilitar o melhor processo de ensino e aprendizagem para os meus alunos. Então, foi a partir daí, e um contato também com a Universidade Federal, no curso de pós-graduação, percebi que a EAD, ele transcende todas as barreiras do ensino, além do mercado, além da economia de tempo e de dinheiro também, porque os cursos EAD são os cursos um pouco mais baratos. Ela também permite que as barreiras em sala de aula com o aluno, elas sejam quebradas. Bacana. A gente estava conversando, Lilian, sobre os MOOCs. O que são os MOOCs? Então,
Os MOOCs acho que é a quarta onda que chega por aí em educação à distância, né? Ao pé da letra, significa cursos massivos abertos a grande público online. Né? Essa história começou nos Estados Unidos, vem ganhando grande propriedade nos últimos 5 anos e, de uma certa forma, o Brasil vem acompanhando isso. Tanto é que hoje estão abertas as inscrições pelo site do Veduca, do primeiro grande MOOC da América Latina, que começa aqui na USP, né? Mas o que é um grande MOOC? É uma plataforma, uma mega plataforma, né, que reúne centenas de milhares de alunos com um professor só. Isso em tempo real? Como é que são as aulas? Então, na verdade, é uma grande conversa, um grande diálogo, é uma grande interação, há uma grande conexão entre os pares, né, que são realmente os alunos que se inscrevem nesses cursos. É fornecido um material didático para ser trabalhado diante daquele processo. E o grande processo que acontece no sentido pedagógico, didático, é a interatividade, é a troca, é o intercâmbio de informação fornecida pelo MOOC, né, que vai gerar uma construção de conhecimento. O professor que vai gerenciar esse processo, né, ele acompanha, porque as plataformas são muito atualizadas, ele vai acompanhando quais são os pontos cruciais daquele diálogo, e ele vai fazendo as intervenções necessárias, né, no fechamento de cada tema. Ou seja, as pessoas que participam de um grande MOOC, elas trocam, elas aprendem entre si. Né, porque essa é a proposta mãe, né, digamos assim, da EAD. A EAD te fornece a informação. Né, cabe a você a construir o conhecimento. E o MOOC, ele vem com uma proposta muito integrativa, porque a construção do conhecimento é em tempo real, é entre os pares, né, com um grande professor. Os MOOCs americanos colocam grandes personalidades da área da educação. Mas essa personalidade tem contato com os alunos? Ele tem, se ele quiser construir o diálogo que é necessário. Mas ele está presente, ele fica presente ao vivo ou não? Veja bem, são 160 mil alunos, de repente, numa plataforma. Ele não vai poder conversar com 160 mil ao mesmo tempo, online. Né? A própria plataforma vai fornecer a ele feedback do que está acontecendo naquela interação. Porque até na correção das atividades não é o professor que faz, é um aluno que corrige a atividade do outro. Entendeu? Esses cursos que foram oferecidos primeiramente no exterior, nos Estados Unidos, por grandes instituições como Harvard, MIT, Stanford, o que acontece ali? Foi aberto ao público como uma grande experiência. O que tem de interessante? Que lá fora já tem o primeiro mestrado, através de MOOC, e aqui no Brasil nós já temos o primeiro MOOC oferecido ao primeiro ano do curso de engenharia da Politécnica. Então, assim, é uma experiência que foi observado lá fora, que vem crescendo há 5 anos, que no último ano teve realmente um interesse muito exacerbado. Bacana. A gente vai fazer um pequeno intervalo e eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. A pergunta é do Luiz Mateus, de São Paulo. No ensino à distância, dá para aprender do mesmo jeito que o presencial? Tenho sempre as minhas dúvidas. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Hoje, o Clique Ligue retoma um tema que nunca deve sair de moda: educação. Cerca de 75% dos alunos que optam pela modalidade à distância não têm pai ou mãe com ensino médio ou superior concluídos. Ou seja, muitas vezes, o aluno que faz um curso à distância é o primeiro membro da família a romper o nível do ensino médio e chegar à faculdade. Mas para chegar lá, é preciso dar o primeiro passo e iniciar essa caminhada. Vamos conhecer um programa pioneiro que há décadas estimula o ensino pela TV. O site telecurso.org.br é referência em educação à distância. No link Por Conta Própria, você fica sabendo como funcionam as teleaulas. Por exemplo, no curso do Ensino Fundamental, você poderá assistir vídeos com aulas de inglês. Nesta primeira teleaula, você vai descobrir que aprender inglês é muito mais fácil do que a gente imagina. Português. Porque eu estava usando mensagens não verbais para não confundir a sua comunicação verbal. Deus me livre! De onde você saiu com essa, hein? Ó,
matemática e outros temas. Em livros e DVDs, é possível acessar a lista dos materiais, a quantia de programas, livros e DVDs. Tudo devidamente separado por módulo de interesse. No link Professores, você pode acompanhar palestras sobre temas cotidianos, como educação e afeto, ou mesmo sobre o comportamento infantil. Como não poderia deixar de ser, o blog do site abre espaço para que todos possam discutir ideias e ampliar o conhecimento. E a lista de assuntos é bem grande. A parte mais legal desse projeto é que, após estudar, é possível realizar os exames oficiais oferecidos pelas secretarias de educação estaduais ou municipais da sua região. Conhecimento. Essa é a chave para quem realmente deseja mudar e transformar a realidade, a sua própria e a do nosso país. 1 em cada 5 novos alunos de graduação estuda por cursos à distância. O estudo do ENAD aponta que a média de notas dos alunos de EAD são superiores às de alunos do ensino convencional. Por quê? Quem responde esse e outros porquês da educação é a Lilian Silva, autora e gestora do blog educaçãoadistância.com, a Marta Lopes, gestora administrativa que se formou por ensino à distância, Emily Ferreira Abraham, vice-presidente da ABED, a Associação Baiana dos Estudantes de Educação à Distância, e o José Van Clécio da Silva, que se formou em Educação Física via EAD. A gente teve uma pergunta aqui no primeiro bloco, se realmente funciona, né? O internauta com uma dúvida técnica aqui, realmente funciona? Funciona. E a prova disso é a prova do ENAD, né? Que de 12, 7 foram acertadas pelos estudantes EAD. Mas alguém pode dizer que eles... Ah, mas também, ensino à distância, ele pode estar colando. Não há essa possibilidade no ensino à distância. Como não? Ele não está sozinho na frente do computador? Não, as provas são presenciais. Ah, são presenciais. As avaliações são É presenciais. isso que eu queria que você contasse. Como é que foi o teu processo de aprendizado? O meu processo de aprendizado, ele foi cansativo, né? Precisou de muito esforço, porém ele foi válido. Então, o que acontece? Eu fiz processos gerenciais, né? E a matéria é a mesma da administração, só que tecnólogo. Tá? São as mesmas matérias, só que num espaço de tempo mais curto, são 2 anos. Tá? Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Não é fácil, você precisa estar dedicado, empenhado, ter força de vontade, né? Porque você não é igual ao presencial. Presencial você tem ali o professor que está te cobrando, né? Você chega, hoje vai ter prova, tem aqueles trabalhos em grupos que te dá pontuação. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro, você tem dúvida, às vezes a dúvida do próximo acaba tirando uma dúvida que você talvez não perguntaria. O à distância dá uma não. caladinha. Isso. O à distância não. O à distância você tem dúvidas? Tem, sempre tem um tutor para te avaliar, para te ajudar, para tirar suas dúvidas, mas às vezes, como você não está em grupo, né? São dúvidas suas. Né? A importância, hoje, até estava falando um pouco com a Lilian, ainda está mais fácil porque você consegue interagir com outras pessoas. Quando eu fiz, era eu e o tutor. Né? Quando eu comecei, era tudo muito novo, né? Tinha muita novidade e tal, mas tranquilo, dá para fazer. Se você tiver força de vontade, você consegue fazer e aprende muito. Hoje você trabalha como executiva? Hoje eu sou gestora, exatamente. Eu comecei no chão de fábrica, né? Comecei trabalhando no chão de fábrica, tinha muita vontade de crescer e por isso eu consegui fazer o ensino à distância, né? Porque é onde eu entro com a parte da dedicação. Né? Eu chegava cansada e ali tinha o computador na minha frente e a cama do lado, né? Imagina, eu escolhia o computador porque eu queria crescer, né? Então, comecei na fábrica, isso chamou a atenção, né, da diretoria da empresa que eu trabalhava, porque comecei a prestar concursos, né, ainda não pensava no EAD, né, eu estava tentando ali galgar uma faculdade gratuita, o que não é fácil também para quem estuda em escolas públicas, né, a gente tem que ser realista. E aí chamei a atenção, né, eles me deram a oportunidade para começar no administrativo da empresa, né. Comecei a estudar no administrativo, mas eu queria mais. Eu queria trazer ideias, eu queria melhorar o departamento. Era aquela coisa bem arcaica, tudo em planilha, papel, sabe? E aí comecei a estudar, aprendi coisas novas com RH, administrativo, financeiro, contabilidade, tudo que tem na grade do curso. E comecei a implantar isso na empresa, né?
Eles gostaram, me deram a oportunidade de passar para o departamento de qualidade da empresa. Foi quando eu fiz mais 2 cursos, né, à distância. GV... Com êxito, o nome da escola. Também Mas você fez à curso distância. na GV também à distância? Fiz na GV também. Fiz no Sebrae, vários cursos no Sebrae, porque quando você começa, você não quer parar mais. Né? É bom, não tem nada melhor do que você melhor pegar do que o seu ver novela. diploma. Com certeza, é muito melhor. Você não sai da sua casa, né? Eu tinha minha filha, eu fui mãe com 17 anos, então não podia deixar minha filha em casa para ir para a faculdade. Eu trabalhava o dia todo. Imagina eu chegar às 5h30 da tarde, imagina eu chegar às 5h30 da tarde, ir para a faculdade, chegar em casa à meia-noite. Não dá, né? E minha filha. Então, eu deixava ela aqui do meu ladinho, estudava, brincava um pouquinho, estudava, enfim, me formei, fiz o curso de qualidade, executei essa tarefa dentro da empresa por 2 anos e aí recebi a oportunidade de ser gestora numa metalúrgica. Tá aí um excelente exemplo do que tem coisa melhor para fazer à noite em casa. Tem, né? com certeza. E grátis. Grátis. Muita coisa grátis. Fiz muitos cursos gratuitos. O Sebrae mesmo é uma instituição Bacana. muito boa. Pergunta, 200, 300 pessoas numa sala, é possível? Essas salas, esses grandes... como é que a gente controla a qualidade num curso à distância? Então, acho que essa é uma questão pertinente, Marcelo, porque é possível. As plataformas tecnológicas, elas possuem uma complexidade que pode ir entrando um monte de gente. Mas acho que a questão que é relevante aqui na nossa reflexão, no nosso diálogo, é pensar justamente sobre isso, né? O quanto que esse tutor fica sobrecarregado ou não, né, de muita gente num ambiente virtual. A proposta dos MOOCs é um outro processo metodológico, didático, pedagógico. A EAD que a gente ainda tem, que trabalhamos ainda nas instituições de ensino superior, elas não são MOOCs, né? Não são propostas MOOCs, são propostas de educação à distância. Então, assim, tem que ter realmente um tutor habilitado, né? E as provas são presenciais? São presenciais. Que faça parceria com o professor responsável por aquele conteúdo, porque o conteúdo que é entregue ao aluno tem por trás um professor que tem mestrado, doutorado, que construiu aquilo. Né? O tutor está à frente da turma para tirar as dúvidas, para trabalhar com a questão da motivação, para atender às necessidades mais emergenciais daqueles alunos. Agora, isso é uma questão que eu acho que responde de uma forma indireta à questão do outro bloco, né? A questão do preconceito e da qualidade, porque muito desse preconceito pode ser oriundo, né, de alguma mão que carrega no número de alunos em uma sala de aula virtual. Emily, você pediu a palavra? Você queria falar alguma coisa sobre esse tema? Emily? Oi, agora te escuto. Tá. Você levantou a mão, você queria falar alguma coisa sobre esse tema da qualidade do ensino? Sim. A Associação de Estudantes, ela tem um papel fundamental hoje, que é estar atuando junto das universidades para estar tendo também um retorno desses alunos, porque são esses alunos que são usuários dessa metodologia de ensino dentro dessas universidades. Diante disso, a associação também não fica limitada somente a estar fiscalizando essas universidades para o controle da oferta dessa educação, mas também nos próprios conselhos, né, o Conselho de Serviço Social, o Conselho de Educação Física e outros conselhos federais e regionais, que tem muitas queixas de algumas universidades que não ofertam o curso de educação à distância com tanta qualidade. A gente já percebe também um grande avanço, se a gente pensar em Bahia, na própria Universidade Estadual, que hoje já oferece 13 cursos na modalidade de educação à distância. A Universidade Federal também, o próprio curso de mestrado, doutorado, da sua eles já ofertam disciplinas com a educação à distância. Então, a gente percebe que, do mesmo jeito que as universidades estaduais e federais elas possibilitam esses cursos, as associações, elas estão sempre à frente, estão junto, buscando a melhor qualidade para que o ensino seja oferecido para esse estudante. Quando a gente fala também, aí eu chamo até o José, que quando a gente fala em Nordeste, a gente percebe que na região Nordeste, principalmente no sertão nordestino, a gente enfrenta problemas com a própria internet, nem sempre ela é passada com tanta qualidade. A gente vê que mas tem regiões do país que a internet ela não chega. Isso acaba dificultando também que esses
desse indivíduo que esteja no interior do estado, principalmente no sertão, tenha um acesso à banda larga de qualidade. Então, isso também é uma barreira que deve ser cobrada do estado, deve ser cobrada das universidades, para que essa educação chegue nessa região do estado. Muito bem lembrada essa questão da velocidade e da qualidade da banda larga. O José pediu a palavra. Vamos lá, José. Isso, Marcelo, só para relatar uma experiência, eu sou tutor presencial do curso de Educação Física aqui da UFRN. Nós temos aqui no polo de Nova Cruz, nós temos 9 cursos à distância, Educação Física, Geografia, Matemática, Química, Biologia, etc. E nós temos aqui 3 alunos que estudaram na modalidade à distância e hoje estão fazendo mestrado presencial na UFRN, foram aprovados através de prova, né, de seleção para mestrado na UFRN em Natal. Então, para você ver que o curso de educação EAD, o curso à distância, tem qualidade. O curso não é feito de qualquer forma e também é um dos motivos pelos quais muitos alunos desistem. Por quê? Entra na universidade, na modalidade da distância, pensa que vai fazer um curso de qualquer forma, de qualquer jeito, e não é assim. Você tem que se dedicar, tem que estudar. Muitas vezes eu estudava nas madrugadas, porque eu trabalho também, então estudava muito para poder passar, para poder concluir esse curso e lograr ele. Então, muitas vezes as pessoas desistem por isso. E o curso tem qualidade. Da EAD, hoje, estão fazendo especial em Natal, na UFRN. Bacana. Diga. Eu quero trazer uma contribuição aqui para o nosso diálogo. Eu acho que quando nós pensamos em qualidade em educação, né, independente de ser a presencial ou em AD, nós temos que pensar qual é a instituição que está oferecendo tanto uma modalidade quanto a outra. Por quê? Porque senão caímos no jargão de falar que o presencial vale muito e que, de repente, a educação à distância é um subproduto do presencial. E não é nada disso. As duas modalidades são eficazes, desde que elas sejam oferecidas por instituições sérias que queiram contribuir com a educação como um todo. Porque se você vai para uma instituição que oferece um presencial de qualidade, você pode ter certeza, o ensino à distância daquela mesma instituição será também de qualidade. Então, acho que a gente tem que romper com esse mito que a educação à distância é um subproduto do ensino presencial. Nós temos que começar a avaliar, termos maturidade para avaliar a instituição que esteja oferecendo essa modalidade. Bacana. Vamos abordar esse tema no nosso próximo bloco. A gente faz um pequeno intervalo e a gente volta já já. O ensino à distância já é realidade no Brasil. A cada ano, milhares de alunos ingressam nessa modalidade. A falta de tempo não é mais desculpa. Se você realmente quer voltar a estudar, dá uma olhada na nossa próxima dica. Uma ótima dica para quem quer fazer uma graduação à distância é o site ead.unb.br. Na home do site, você encontra os principais links de navegação com os cursos de graduação, pós-graduação e extensão, além de seleções, bibliotecas virtuais e os polos espalhados por todo o Brasil. E para facilitar a vida de quem navega pelo portal, os cursos foram separados por cores. Para cada um, há uma breve apresentação curricular e um arquivo em formato PDF, com o conteúdo pedagógico mais detalhado. E para quem já é graduado e quer ampliar o conhecimento, a pós-graduação também pode ser feita via web. Na área de extensão, é possível optar por cursos ou projetos. Se você quer saber mais sobre a Lei da Educação à Distância, é só acessar o link Legislação e dar uma boa estudada nos documentos disponibilizados. O item Canais merece uma boa atenção. Ali estão informações sobre o calendário acadêmico, eventos, publicações e sites recomendados, entre outros. Segundo o educador Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Web e educação à distância. Uma união que, bem explorada, pode ajudar a transformar a realidade brasileira. Educação à distância, internet e muitas oportunidades de ampliar o conhecimento. É disso que estamos falando no Clique Ligue. Para saber mais sobre esse tema, vamos continuar com nossos convidados. A Lilian Silva, autora e gestora do blog educaçãoadistancia.com, Marta Lopes,
gestora administrativa que se formou por ensino à distância. Emily Ferreira Abraham, vice-presidente da BED, Associação Baiana dos Estudantes de Educação à Distância, e José Van Clécio da Silva, que também se formou em Educação à Distância, se formou em Educação Física, via EAD. Parabéns a todos aqui que estão com a gente nessa aula virtual, aqui para todos que estão nos assistindo. Eu queria perguntar para a Marta. Marta, hoje, você como executiva prefere contratar uma pessoa que se formou no estudo presencial ou no ensino à distância? À distância. À distância. À distância porque se ele conseguiu se formar na distância, que precisa de muita dedicação, muita mesmo, ele vai ser tão dedicado quanto no trabalho, né? Então, sim, eu escolheria o que se formou pelo EAD. Bacana. Bom, a gente estava falando sobre o perfil dos alunos do EAD. Hoje, muitos alunos que não poderiam pagar uma faculdade particular podem pagar um curso à distância. Então, em relação à questão socioeconômica, realmente a modalidade de educação à distância, ela é bastante convidativa, porque ela tem um preço de 10% a 15% abaixo da mensalidade de um curso presencial. Essa é uma média. Sem contar a despesa de transporte, alimentação. E a gente está falando de mensalidade, mas se torna também bastante viável ao aluno, porque ele tem uma economia de transporte, ele tem uma economia de alimentação e tudo mais. De energia. Mas, por outro lado, respondendo a sua pergunta em relação aos perfis, é bastante interessante, porque hoje, a grosso modo, nós temos assim o perfil daquele aluno que já está no mercado de trabalho e que ele almeja uma ascensão social ou uma ascensão dentro da própria empresa. Então, ele retoma os estudos justamente para ele ter, né, essa subida, digamos assim, né? Nós temos um outro perfil também bastante interessante, que é daquele estudante que está fora do mercado de trabalho e precisa retomar esse mercado, né? Como mães que tiveram seus bebês ou como quem ficou desempregado e quer retomar. Então, a gente também tem esse perfil que é bastante presente em educação à distância. Um outro perfil também bastante pertinente é quem quem está em regiões distantes de universidades presenciais. Então, vai fazer uso da educação à distância para poder ter acesso à educação. E, por fim, o que é bastante curioso nos últimos tempos é que nós também estamos percebendo que alunos que poderiam fazer o curso presencial, porque são jovens, têm flexibilidade de tempo, têm uma universidade do lado de casa, também estão migrando para a educação à distância. E estão migrando por pura identificação com a modalidade. Se identifica com a modalidade e prefere estudar assim. Bacana. Emily, está no Congresso essa nova lei, esse projeto de lei 325, que pretende incluir os cursos à distância no FIES, né? Que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Você acha que, se isso for aprovado, vai aumentar bastante o número de alunos formados? Sim, acredito que sim, e estamos aí em campanha nacional, em uma grande mobilização com esses estudantes do ensino de educação à distância, para que o FIES ele seja logo aprovado pelo governo federal. Isso vai possibilitar mais estudantes, eles acessem ao nível superior, visto que a maior parte desses alunos, que já foi dito nas outras salas, são oriundos de classes baixas. É fato. O aluno, hoje, quando ele sai principalmente da rede pública de ensino, ele não tem possibilidade, muitas vezes, de ingressar na universidade estadual ou em uma universidade federal. Então, ele vai recorrer para a universidade particular. Porém, ele não tem feiras e tempo, porque ele tem que trabalhar, para poder estar nessa universidade particular. Então, a possibilidade, com a metodologia AD, ela é fantástica para esses alunos, porque cabe para que eles possam estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, acredito que o FIES vai viabilizar que no maior número de alunos, principalmente de classe baixa, da periferia, das favelas, sim, possam estar ingressando no nível superior. E o mercado está preparado para absorver essa quantidade de novos alunos? Tem universidades para isso? Eu acho que o mercado de trabalho, você ainda tem uma grande quebra de braço com grandes empresários, sim. Apesar de que o diploma, ele não vem descrito de que você foi aluno pelo curso à distância. Porém,
no ato da entrevista, quando você fala que é um estudante de educação à distância, muitas empresas ainda mostram resistente. Os próprios conselhos, eles mostram resistência. Aqueles conselhos que precisam que o profissional ele receba a sua credencial. Anteriormente, a gente viveu um conflito nacional com o Conselho de Serviço Social, por não reconhecer, por não aceitar o estudante de educação à distância em serviço social. Mas isso sendo quebrar essas barreiras, né? A associação vem atuando de forma nacional, com várias mobilizações. Quais são os conselhos que não aceitam, em definitivo, a ensino à distância? Bom, eu não posso te falar aqui ali conselhos, mas a gente vem numa quebra de braço muito grande com o Conselho de Serviço Social, inclusive já foi até para o Senado, várias discussões. O Conselho de Educação Física, ele encaminhou para o Ministério da Educação pedindo para que o curso de Educação Física ele não fosse oferecido na licenciatura pela modalidade de ensino à distância. Né? Então, isso vai legitimar, eu acredito, a resistência dos conselhos que acaba refletindo no mercado de trabalho para esse profissional. Tá bom. Agora, como saber se uma faculdade que tem um curso de distância é boa ou não? Bom, hoje, quer dizer, desde sempre, o Ministério da Educação, da mesma maneira que ele atua nas universidades presenciais, ele também atua nas universidades que oferecem a modalidade de ensino à distância, porque é a mesma legislação que vai legitimar esses cursos é a mesma que vai também para o ensino à distância. Mas acredito que, através da associação estudantil, a gente tem um retorno desses alunos. Então, quando a gente tem um retorno desses alunos, a gente pode cobrar, né, com mais respaldo para essas universidades, elas ofereçam seus cursos. Porque o aluno, quando se sente prejudicado dentro da instituição, ele vai se mobilizar, ele vai mover, ele vai chamar a Secretaria de Educação, ele vai chamar a associação, ele vai falar do tutor, que muitas vezes não é especialista para aquela área de ensino dele, ele vai falar da estrutura ou dos laboratórios de informática que a universidade não oferece com tanta qualidade. Bacana. Vamos lá. A minha contribuição é lembrar que desde 2007, né, o MEC, ele proclamou uma série de regras, de diretrizes para se olhar os cursos à distância. E desde 2008, as instituições de ensino superior são fiscalizadas. Elas recebem visitas criteriosas da comissão do MEC, né, para fiscalizar. E nessa fiscalização, se fiscaliza absolutamente tudo, até conversas particulares com os próprios alunos de AD para saber o que acontece ali. Então, é avaliado infraestrutura, material didático, plataforma tecnológica, formação de professores. Agora, uma pergunta, por exemplo, Van Clécio, você se formou na UNB. A UNB tem todas as referências possíveis. Agora, uma excelente universidade presencial nem sempre tem um curso à distância bom, porque não tem uma metodologia. Uma coisa é uma universidade presencial, outra um curso à distância. Quer dizer, elas não são automáticos, não? Eu acho muito difícil não ter. Não ser bom. Não ser bom. Por conta do nome da instituição, ela não vai querer diminuir o nome dela no mercado por conta de um ensino à distância. Quer dizer, mas a metodologia é a mesma é a mesma. Não tem uma melhor que o outro. O material didático é o mesmo. Exatamente. Deixa eu perguntar para o Van Clécio, por que você escolheu a UNB? Como você escolheu a UNB? Marcelo, a UNB veio a calhar porque é o seguinte, eu morava, atualmente mas eu morava na Paraíba e seria inviável em educação física, que era um sonho que eu tinha de criança, pela instituição como a UNB, na cidade de Brasília, dada a distância, né, da Paraíba a Brasília. Então a UNB ofereceu, ela fez um estudo onde estavam faltando professores qualificados e formados em educação física, e distribuiu 5 polos no Brasil. E um dos polos foi em Duas Estradas, na Paraíba. E Duas Estradas ficava a 9 quilômetros da minha cidade. Na época, então ficava a 9 quilômetros. E aí, eu soube do vestibular, fiz vestibular, ingressei na UNB e lá passei 4 anos. Eu posso garantir a você que o curso da UNB é um curso de qualidade. É um curso muito bom, maravilhoso. Os professores de Brasília, todos que vinham, todos com doutorado, vinham para as aulas que nós tínhamos no final de semana, em alguns finais de semana. Tínhamos 3 encontros em cada disciplina. Para você ter uma ideia, nós tivemos até a natação. Bacana. Deixa eu falar rapidinho do curso que está abrindo em São Paulo, na USP,
o curso de MOOC, o primeiro na Poli, é isso? Isso, é, Dizer- é na área da engenharia, vai ser aberto nessa área específica, mas também ao grande público, é uma grande novidade que está chegando. É o primeiro MOOC da América Latina, as inscrições foram abertas hoje pelo canal Veduca, e vamos acompanhar, porque é o primeiro da América Latina, né? Para virar engenheiro, É, na Poli, é, à distância. à distância. Excelente. Excelente. Se você quiser virar engenheiro, isso é fácil agora. Tranquilo. Tem toda a experiência. Eu só não confio em medicina. Claro, Não dá. medicina ainda não Mas dá. nem existe Né? ainda em Então, EAD. mas, né, do jeito que Ainda não vai tem. indo, né, não dá para duvidar. Gente, bom, eu quero agradecer a todos que participaram do programa. Obrigado a vocês aqui que entraram à distância. Vocês que estão aqui presencial com a gente. Né? E obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui nesse programa sobre ensino à distância, que é uma alternativa super viável para a inclusão educacional, o crescimento do conhecimento no país. Pelo portal tvt.org.br, você tem acesso aos programas do Clique e Ligue e também à nossa programação. Acompanhe também a gente pelas redes sociais, no facebook.com/RedeTVT e no Twitter, é só digitar @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.